Já vamos direto conversar com o secretário de Mobilidade de Florianópolis, Michel Mittman, que nos atende. Vamos esclarecer tudo o que diz respeito ao retorno dos ônibus em Florianópolis e, claro, olhando também para as cidades da região metropolitana. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que estamos? Tudo certinho. Obrigado por nos atender mais uma vez, secretário Michel Mittman. Secretário, então os ônibus, segunda-feira já está decidido, não voltam, os ônibus na região de Florianópolis. A gente já conhece aqui algumas regras que serão colocadas em prática para o retorno deles, quem sabe no dia 17, esta é a projeção, o senhor pode confirmar para a gente. Agora a pergunta que fica é a seguinte: os ônibus das cidades da grande Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça, que definiram em reunião voltar na segunda-feira, vão poder acessar Florianópolis, os terminais da capital, conforme nos dias habituais eles já utilizam? Não. Eles só vão poder operar em Florianópolis a partir que a gente tiver a liberação do nosso sistema municipal. Ou seja, nós temos as regras sanitárias do município que tem que ser respeitada por todos que querem atuar dentro do município e, nesse caso, envolve os ônibus das linhas metropolitanas. Então, as empresas de ônibus que atendem essas cidades vão ter que criar rotas alternativas porque os terminais em Florianópolis, ônibus nenhum circula, é isso então? Não, antes do dia 17, não será permitida a entrada de ônibus urbano proveniente de outras cidades, até porque eles também vão ter que se adaptar às regras sanitárias do município. Por exemplo, se uma cidade como Palhoça disser que a taxa de ocupação para os primeiros dias pode ser 50%, isso é dentro do município de Palhoça. Em Florianópolis, nós vamos iniciar com uma ocupação de 40%, e também uma série de regras sanitárias que deverão ser respeitadas por todas. Isso é importante para que não adianta a gente fazer um controle local, né, fazer todo um esforço local e que não seja compatível nós exigirmos aqui da nossa população um comportamento e permitir que um contágio externo, uma forma não integrada possa acontecer. Mas isso tudo vem sendo negociado e bem articulado junto com as empresas operadoras do CETUF, que inclusive todas colaboraram para a formação do plano sanitário, junto com aqui o nosso consórcio, a nossa equipe de saúde e inclusive a nossa equipe de transporte também. Então a visão é única, pequenos detalhes do taxa de ocupação, se um prefeito de outra cidade quer liberar um pouco mais, aqui a gente prefere um momento de cautela. Então ainda não será permitido uma taxa de ocupação maior que 40%, por exemplo. Houve conversas entre os prefeitos das outras cidades com o senhor, com o próprio prefeito Jean Loureiro, para uma liberação conjunta, secretário? Sim, o prefeito procurou os diversos prefeitos da região metropolitana, passando a nossa visão, nosso modelo de trabalho e, dentro desse aspecto, tentando fazer uma coordenação. Muito embora esse deveria ser um papel aí da região metropolitana, não necessariamente dos prefeitos, mas todos eles entenderam da importância de estarem unidos no enfrentamento do coronavírus e, em especial, nessa situação do transporte. Então, a gente tem, através do prefeito, mantido esses contatos e, para e passo, a gente vai afinando e organizando para que tudo ocorra bem. Tem algum limite de, por exemplo, até onde os ônibus poderão entrar? É todo o território de Florianópolis ou não podem acessar os terminais? Por exemplo, Florianópolis tem uma grande área na região continental e que serve aí, né, para a travessia de Palhoça para Biguaçu, São José. Nem nas estradas o prefeito não vai liberar ou é somente a não utilização dos terminais? Não. Está completamente proibida a entrada no município de Florianópolis até que esteja todo convencionado e a nossa liberação. Cabe ao município estabelecer suas regras sanitárias. Vamos dar um exemplo, né? Se fosse o caso de um ônibus intermunicipal mais longo ou até regional, Brasil, saindo do Rio Grande do Sul, se o governo do estado, por exemplo, liberasse, nós poderíamos decretar que aqui a gente não aceitaria a entrada. Então, trata-se mais de organizar os procedimentos. Para nós é importante esses dias, porque a gente vai testar os nossos funcionários. São mais de 1.000 pessoas que vão se engajar no serviço para o atendimento à população. Existe todo um protocolo sanitário, existem simulações em tempo ao vivo que a gente vai fazer dias antes da abertura para que tudo funcione bem. A gente quer que tenha uma série de rigidez no controle do acesso das pessoas, a orientação do uso de máscara. Então, tudo isso a orientação de viagens essas a partir do nosso centro de controle,
o sistema de monitoramento por câmera. A gente tem que entender que esses funcionários todos, a maioria, estava em regime de suspensão de contrato de trabalho. Então, agora, na sua volta, tem que ser feito todo um questionário de saúde, os testes, para que também eles se sintam seguros e transmitam segurança à população. Secretário, o valor da tarifa em Florianópolis deve sofrer alterações ou não? Não, a tarifa fica como está, é uma política nossa. A gente vai fazer um esforço, não dá por causa da pandemia a gente mudar uma política do dia para a noite. A gente tem impactos gigantescos no sistema, a gente sabe disso, a gente tem monitorado isso, porém a gente prefere tratar isso mais no longo prazo para ver e retomar uma política de confiança ao transporte. Isso é essencial, porque a gente quer que volte o transporte com segurança, gradativo, para que as pessoas comecem gradativamente a ter confiança para que a gente retome uma vertente econômica dele mais para frente. Nesse momento, não importa tanto a economia em si, importa mais a segurança e a vida das pessoas. Muito bem, secretário. Obrigado pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Só para a gente fechar, o QR Code é uma novidade praticamente que inédita. As pessoas vão ter que acessar, baixar um aplicativo para que consigam, assim, se credenciar, né, se cadastrar nesse QR Code que vai estar disponível nos ônibus. E qual é a função real desse equipamento? Bom, vamos lá. Não vai ser nem necessário baixar um aplicativo, aqueles que tiverem uma leitura automática do código QR Code. A maioria dos celulares já tem isso. Se a pessoa não tem essa função na sua câmera, daí sim baixa qualquer leitor de QR Code para acessar. Então não vai ter um aplicativo específico do sistema. É só o leitor do QR. A pessoa, é como se fosse fazer o check-in, estive aqui, né? Então, a pessoa clica e diz, ó, estive em tal ônibus. Isso vai gerar uma base de dados que vai permitir cruzamento de informações. Se por acaso for detectado uma pessoa com suspeita ou infecção, a gente vai poder comunicar todas as outras pessoas que estiveram presentes no mesmo ônibus para que sejam submetidos a testes e acompanhamento das equipes de saúde. A gente também vai solicitar e vai oferecer essa plataforma também para os ônibus da região metropolitana como um todo, porque eles trazem passageiros para o município e a partir do momento que eles entram no território também vão ter que seguir essa orientação. Como é um sistema gratuito que a Secretaria de Saúde conseguiu, não acho que não teríamos problema de quanto mais lugares entrarem no sistema, a gente vai usar o transporte como um início forte desse programa, mas pode ser estendido para outros lugares da cidade. Muito bom, secretário, sempre explicando tudo de uma forma muito clara e objetiva. Secretário Michel Mittman, secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, de Florianópolis, perdão. Muito obrigado pela sua atenção, parabéns pelo trabalho, secretário. Agradeço a todos e convidamos toda a população a se engajarem no respeito às regras, utilizar o transporte nesse momento só no estritamente necessário, porque a gente tem que controlar ainda a pandemia e conforme a gente vai tendo segurança e liberando para todos. Legal. Secretário Michel Mittman de Florianópolis, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, informação importante que o secretário acaba de informar para a gente aqui, acaba de trazer para a gente aqui no SBT Meio Dia. Os ônibus da região metropolitana que estão liberados, segundo os prefeitos, a partir de segunda-feira, e a gente está falando de Palhoça, Biguaçu, São José, não vão poder entrar sequer no território de Florianópolis na próxima semana. Não é usar o terminal. Não vai poder atravessar a fronteira. O secretário foi objetivo e claro, palavras dele, está proibido acesso ao território de Florianópolis. Então, eu até mesmo questionei, mas as cidades se ligam entre si, rodovias cortam elas, não pode passar pelo território de Florianópolis. Inclusive, a gente deve fazer o contato agora, mais uma vez, que a gente vem tentando ouvir os prefeitos da região metropolitana, prefeito Camilo Martins, Palhoça, Deliana Dal Ponte, São José, Ramon Volinger, Biguaçu, eles precisam, nesse momento, dar um esclarecimento para a população, porque a maioria das pessoas que utiliza aí o transporte público na região do continente precisa de Florianópolis, ou de um terminal para fazer uma baldeação, ou trabalha em Florianópolis, ou passa pela cidade de Florianópolis. Como fica a partir de agora? Uma semana sem poder entrar na capital. Vamos atrás dessas explicações. Você que depende do ônibus já sabe. Vai ter que pegar uma linha alternativa, o trajeto não vai ser o mesmo. Quem sai de Palhoça precisa ir para São José, que faria aquela baldeação no terminal central de Florianópolis, pegando outro ônibus para voltar. Não vai poder.
Não vai poder sequer atravessar o território de Florianópolis, aqueles ônibus que trafegam, que fazem o serviço nas cidades do continente e região metropolitana. O preço da tarifa, segundo Michel Mitman, também não deve ser alterado em Florianópolis. E o QR Code vai ser implantado nas cidades da região metropolitana. Você aponta o seu celular para o QR Code que vai estar no ônibus e ali estarão todas as informações. Importante essa informação que o secretário acaba de trazer para a gente.